Nós estamos aqui para mais uma aula de Química. E o conteúdo de hoje é esse aí, ó, que está na tela. Teoria atômica de Dalton. Na verdade, nós vamos falar de todas as teorias atômicas, começando pela de Dalton. E é trazida aí na ordem cronológica, né, nos livros. Então vamos lá. O que diz isso? Para começar, é uma teoria sobre, como já diz, né, os átomos, digamos assim, de algumas formas, digamos que na questão da evolução do átomo, do conceito de átomo ao longo do tempo. Então, essa discussão já começou lá na antiguidade, na Grécia, né, com os filósofos gregos, como diz aí na tela. O Dalton, ele pegou como base as teorias que já existiam antes, né? No caso dos filósofos gregos, que aqui ele destaca Demócrito. E em 1808, o Dalton propôs uma teoria atômica para explicar a composição das substâncias. Esta teoria, a do Dalton, possibilitaria posteriormente a criação do primeiro modelo do átomo e expressa em termos gerais o seguinte, ou seja, o que diz a teoria de Dalton sobre o átomo. Então nós temos o primeiro ponto, diz o seguinte: a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças, indivisíveis, denominadas átomos. Então a palavra átomo surge, é apresentada aí como conceito de indivisível. Então, para Dalton, o átomo era algo esférico, maciço e indivisível. Continuando a teoria do Dalton, nós temos aí o segundo ponto. Um conjunto de átomos com a mesma massa e tamanhos apresentam as mesmas propriedades e constituem um elemento químico. Está aí também o conceito de elemento químico, né? Que no caso seria átomos com a mesma propriedade e eles constituiriam um elemento químico. Então, quando tivéssemos um conjunto de átomos, todos eles com a mesma propriedade, ali seria um elemento químico. Outro ponto da teoria de Dalton: elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. O quarto ponto: a combinação de átomos de elementos diferentes, uma proporção de números inteiros, origina substâncias diferentes. Então, os átomos de elementos químicos diferentes, quando eles se organizam em uma proporção determinada, eles vão formar novas substâncias. Uma substância diferente daquela substância que seria o elemento químico constituído apenas por um determinado tipo de átomos. Quando esses átomos se juntam, na verdade, eles formam as substâncias. Cada uma dessas substâncias, dependendo do tipo de átomo que está constituindo, dependendo da sua proporção, ela vai apresentar propriedades diferentes. O que Dalton ainda diz aqui no ponto 5. Numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Aqui Dalton ele já traz a questão da teoria do Lavoisier. Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então esses são os principais pontos que Dalton destacou sobre o átomo. Nós temos aqui a imagem de um conjunto de bolinhas, né, de esferas, que é para representar como Dalton concebeu o átomo, ou seja, como ele caracterizou o átomo. Para ficar mais claro para nós, tem essas figuras aí, ó, como uma bola de bilhar, como uma bolinha de gude.
Então, o átomo na concepção de Dalton é algo nesse tipo aí, algo esférico, maciço e indivisível, que não pode ser dividido, não pode ser destruído. E ele vai se rearranjar com os átomos para formar os elementos químicos, rearranja com outro tipo de átomos para formar as substâncias. Depois de Dalton, nós tivemos aí uma contribuição, né, do Thomson, que propôs um novo modelo para o átomo. Depois de várias descobertas, né, das cargas envolvendo a matéria, que no caso é o elétron, e tinha alguns pontos que o modelo atômico de Dalton não conseguia explicar. Aí teve aí uma série de estudos e Thomson propôs um novo modelo atômico. Como os corpos eletricamente nêutrons, a descoberta dos elétrons, que tem carga negativa, levou Thomson a propor a existência de uma carga no átomo, uma carga positiva no átomo. Ele elaborou um modelo atômico, um modelo de átomo, um modelo do átomo, constituído por uma esfera maciça de carga elétrica positiva, que continha corpúsculos, ou seja, pequenas partículas de cargas negativas, que no caso os elétrons, nela dispersos. Esse modelo, o modelo atômico de Thomson, ficou conhecido como modelo de pudim de passas, ou pudim de ameixa. Então esse nome não foi dado pelo Thomson, né, como diz aí. Mas para ilustrar, para ficar mais simples o entendimento, nós podemos conceber isso, que o modelo atômico de Thomson ele é conhecido como modelo atômico de pudim de passas ou pudim de ameixas. Por que isso? Porque seria algo nesse tipo, modelo atômico de Thomson. Uma pasta, uma esfera aí, ó, essa pasta aí meio alaranjada, essa parte laranjada, contendo partes negativas, que são essas pequenas pontos com o sinal de menos, partículas negativas que seriam os elétrons. E é como se eles estivessem vamos imaginar uma pizza aí nesse caso aí. Uma pizza onde toda a massa da pizza é a parte positiva. E as azeitonas, digamos assim, as azeitonas dispersas aí na pizza seriam as cargas negativas, que no caso os elétrons. Uma das cargas, né? No caso aí da carga negativa, os elétrons. Então esta é uma ilustração do modelo atômico de Thomson, e que ele é resumido nessa questão aí do modelo de pudim de ameixas. As principais características do modelo de Thomson: os átomos são esféricos e o volume total do átomo é igual ao volume da esfera. A carga positiva está uniformemente distribuída na esfera, ou seja, tudo de uma forma bem distribuída, bem, digamos assim, igual. Os elétrons se movem nessa esfera, sob o efeito de uma força eletrostática. Então, Thomson ele também concebeu o movimento dos elétrons dentro do átomo. E esses movimentos seriam o que provocaria o fenômeno da eletricidade. Como a fila anda, né? Então, Rutherford, que era um neozelandês, né, Nova Zelândia, estava com um grupo de alunos fazendo experimentos com radioatividade. E eles fizeram um experimento aí ilustrado, essa figura é muito famosa, né, que é conhecido como o experimento de Rutherford, que culminou em um novo modelo atômico. O Rutherford propôs um novo modelo atômico depois do resultado dessa experiência que ele fez com seus colaboradores, um grupo de alunos que estudavam e trabalhavam sobre a sua orientação. O que temos aqui nessa figura? Nós temos aqui, nesse caso aqui, ó, temos uma caixinha aí que é com material radioativo e ele está emitindo partículas radioativas em uma lâmina de ouro aqui, ó. Aqui é uma lâmina de ouro, bem fininha, com poucas camadas de átomos, digamos assim.
O que eles observaram? Quando eles jogavam as partículas, no caso era a partícula alfa, que tem carga positiva, na lâmina de ouro, a maioria das partículas atravessavam, como a gente olha aqui na ilustração. Você podem ver que as setinhas, linhas vermelhas, a maioria delas atravessam a estrutura, no caso a lâmina de ouro. A maioria atravessa. Então, com isso, ele imaginou que o átomo tivesse um grande espaço vazio, já que a maioria das partículas alfa atravessam. Se vocês observarem bem, tem algumas partículas que batem e voltam. Algumas poucas partículas batem e voltam. Então ele deduziu que elas bateriam em algo bem denso, algo bem pesado, algo bem duro, que ele sugeriu que fosse o núcleo do átomo. E outras partículas, elas são desviadas. Quando chegam perto do núcleo, mudam a trajetória, elas são desviadas para outro rumo. Então ele concluiu que as partículas têm carga positiva e elas são desviadas, é porque ela encontra outra carga positiva também. E carga positiva, as duas cargas positivas vão se repelir. Então, se ela mudou a trajetória, é porque ela encontrou outra carga positiva. E ele deduziu que o átomo seria composto por um núcleo pequeno, denso, ou seja, muito pesado, muito duro, e por uma camada vazia, que ele chamou de eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Opa, calma aí. Pronto, algo parecido com isso, o modelo atômico de Rutherford, onde no centro nós temos aqui, o núcleo do átomo positivo, e ao redor, todo ao redor, nós teríamos a eletrosfera, que é o espaço onde ficam os elétrons. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. O elétron de carga negativa fica girando ao redor do núcleo de carga positiva. Então, isso aqui é a representação de um átomo com apenas um próton e um elétron. As partículas positivas são os prótons, que ficam no núcleo do átomo. E as partículas negativas são os elétrons, que ficam na eletrosfera girando ao redor do núcleo. E aqui tem a representação de um átomo de hidrogênio, que é o átomo que tem um próton e um elétron, o átomo no seu estado fundamental. Então, esse espaço todo aqui seria um espaço todo vazio. Bom, nós temos aí as principais características do modelo atômico de Rutherford. Os átomos são constituídos por um núcleo de carga positiva e pela eletrosfera de carga negativa. A eletrosfera é onde ficam os elétrons. O volume do núcleo atômico é de ordem de 10.000 vezes menor que o volume do átomo. Ou seja, o núcleo do átomo é muito pequeno em relação ao volume do átomo. Praticamente toda a massa do átomo situa-se no núcleo. Onde é que está a massa dos átomos? Estão no núcleo do átomo. A eletrosfera não contribui com a massa atômica, ou seja, a grosso modo, a nossa linguagem do dia a dia aqui, é que ela não pesa, digamos assim, a eletrosfera não pesa. Quem pesa é o núcleo do átomo. Os elétrons de massa muito menor que a massa do núcleo são constituintes da eletrosfera, ou seja, os elétrons ficam na eletrosfera. Então estas são, digamos assim, as principais características do átomo segundo Rutherford. Nós temos aí uma representação, uma imagem gráfica de como seria o átomo na concepção de Rutherford. Na verdade é o que é utilizado hoje com a contribuição de Thomson, com umas explicações. E nós temos aí o que seria o átomo na concepção de Rutherford. Nós temos ali o núcleo. O núcleo contém aí as partículas positivas, que no caso são os prótons. Partícula positiva é o próton.
Tem também essas outras partículas junto com as partículas positivas no núcleo, que são os nêutrons. No núcleo do átomo tem os prótons e os nêutrons. No núcleo, os prótons, que tem a carga positiva do núcleo, tem também os nêutrons. Beleza. Nós temos também aqui mais uma representação. Essa representação é uma representação bem conhecida, né, do átomo. É o que a gente costuma ver hoje, né? É o que nós usamos hoje, a representação do átomo, que nós continuamos usando o modelo atômico do Rutherford, porém com o aperfeiçoamento do Bohr, que não é objeto de estudo da nossa aula, mas nós vamos ver um pouco mais para frente aí. E o Rutherford, ele fez analogia ao sistema solar. O átomo seria como o sistema solar. No centro, o Sol e os planetas girando ao redor do Sol. Os planetas seriam os elétrons, como vocês observam aí. Aí é uma representação do átomo segundo Rutherford. Aqui seria o Sol e aqui seriam os planetas girando ao redor do Sol. E é isso, essa é a nossa aula de hoje, falando sobre os modelos atômicos. O objetivo principal é você conhecer esses modelos atômicos básicos que nós estudamos no ensino médio. O objetivo também é vocês saberem as partículas básicas que constituem o átomo, que no caso são os prótons positivos, os elétrons negativos e os nêutrons, que têm carga nula ou zero, né? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido sobre os modelos atômicos. Espero que vocês tenham entendido e nos veremos na próxima.